Olá, pessoal da turma de Teoria das Organizações, tudo bom, gente? Essa aula que eu estou gravando aqui para vocês, ela é reposição do dia 13/8, né? Que foi aquela aula que eu não estava me sentindo bem, né? Avisei vocês que eu não ia ter condições de dar aula, né? E que depois eu iria repor como uma gravação, né? Só para posicionar todo mundo aqui, né? Aí o que eu fiz? Na aula seguinte, eu passei a parte principal do conteúdo, né? Que eu iria apresentar no dia 13, passei a parte principal no dia 20, e agora eu estou fazendo uma finalização dessa matéria por meio da gravação. Então, se a gente for pegar assim ao pé da letra, né? Primeiro vocês tiveram a aula do dia 20/8 e agora vocês estão tendo a aula do 13 do outro, né? Uma complementação do mesmo assunto, que é a burocracia. Ok, gente? Só para não ter dúvida, ó, olha aqui, na parte do link, eu vou deixar isso bem claro para vocês verem que a primeira parte aqui, ó, a primeira parte foi referente ao dia 20/8, né? E a segunda parte, vou até colocar um negrito aqui, ó. Negrito. Negrito. E a segunda parte está sendo referente ao dia 13/8. Tá bom, gente? Estou marcando aqui parte 1 e parte 2. Tá certo? O seguinte, pessoal. Nesse dia 20, que foi o dia que eu tive mais tempo, né, de apresentar esse conteúdo para vocês com mais calma, e foi uma aula nossa normal, né, com ao vivo e tudo mais, eu fui falar para vocês sobre a burocracia, né, que vou fazer uma retomada aqui rapidinha, né, que era inicialmente uma, uma descoberta aí do Max Weber, né? Ele começou estudando as relações entre as pessoas, né? E ele foi descobrindo que as pessoas cada vez mais estavam seguindo padrões de comportamento. As pessoas estavam cada vez mais seguindo padrões de comportamento, né? E que esses padrões eles tinham uma característica que não era, vamos dizer, não era acidental, não era à toa, né? Era um padrão de comportamento, principalmente, que era melhor para a produção, era melhor para as empresas, né? Era melhor para o funcionamento do Estado, né? Então, ele foi perceber que a humanidade mesmo estava se organizando de um jeito para ser mais produtiva, e que isso começava nas empresas e ia se espalhando pela maioria das partes aí da nossa sociedade, né? Política, governo, justiça, mas na visão de Weber isso tinha um ponto muito mais forte, né, partindo das empresas. Então, principalmente, gente, ele está falando de comportamento das pessoas, e principalmente um comportamento dentro das organizações, né? Porque ele colocou isso como organizações em geral, né? Mas com um lugar em que elas surgiam, né? Com mais força, as organizações, empresas, né? Especificamente, tá certo? Então, para recuperar o que eu tinha falado para vocês, primeiro ele teve um esforço para entender o comportamento em geral das pessoas. Ele acabou encontrando 4 padrões de comportamento, sendo que 2 dos quais estavam desaparecendo, né? E sobrariam 2 que seriam mais comuns até hoje em dia, né? E ele foi analisar também, isso aí, né, genericamente, ele foi analisar também as relações entre as pessoas, né? Porque algumas determinadas pessoas mandam e de que forma essas pessoas mandam, e porque outras pessoas obedecem às ordens que chegam nesse sentido, né, nesse formato. Então, quando ele foi falar de relacionamento entre as pessoas, em geral, ele viu 3 padrões de relacionamento, sendo que desses 2 são mais comuns até hoje, tá certo? Então, a gente acaba afunilando, né? A teoria dele, que já era de simplificar a, a, o entendimento da forma como as pessoas se comportam e da forma como as pessoas se relacionam,
A gente aqui consegue simplificar ainda mais para 2 formas de comportamento e 2 formas de relacionamento no interior das organizações. Então, essa foi a linha de raciocínio que ele fez, de observar as pessoas todas em geral, da forma como elas se comportam, da forma como elas se relacionam, e ele foi perceber que as pessoas estavam adotando um perfil de comportamento ainda mais simples, né? Das 4 formas que ele percebeu, 2 estavam se tornando muito comuns, outras 2 não, né? E a mesma coisa para o relacionamento entre as pessoas. E ele foi ver que as organizações tinham um peso muito importante nisso, né, de disseminar. Quais seriam, então, essas formas de comportamento e as formas de relacionamento que têm tanta importância para as organizações? Né? Seriam o comportamento racional voltado para fins, ou seja, quando a pessoa tem um objetivo planejado, ela sabe o que ela quer, né? Ela pensa naquilo que ela quer antes dela definir esse objetivo, né, esse interesse, e planeja as etapas que ela gostaria, né, que ela acha necessárias, né, as etapas mais eficientes possíveis, né, as mais baratas, as mais rápidas, as mais eficientes mesmo, né, para conseguir sair de onde ele está e ir para esse tipo de esse tipo de objetivo que a pessoa tratou. Essa é a racional voltada para fins. E ele foi perceber que as organizações são muito importantes para divulgar, disseminar esse tipo de comportamento, mas que isso estava se tornando uma regra, né, uma coisa cada vez mais predominante na sociedade como um todo. E esse foi o problema, essa foi a questão que tirou o Weber da análise da sociedade como um todo e puxou ele para a análise das relações, das organizações, que é o que nos interessa aqui. Então, vocês percebam, gente, um comportamento que surge nas organizações passa a ser a regra para a sociedade como um todo, tá certo? E em relação, aí eu falei, né, racional voltado para fins, que é aquele comportamento planejado e eficiente, e o outro seria a ação, né, o comportamento afetivo, ou seja, baseado no sentimento. Você simplesmente põe para fora o sentimento que você tem ali no momento, né, de uma maneira bem passional mesmo, né, de explodir, botar para fora e se comportar de acordo com esse sentimento. Né? É claro que isso não é bom para as organizações não têm a menor é, papel aí para disseminar esse tipo de comportamento, que já existia antes, inclusive, né? Mas ele vê isso como uma coisa que perdura com o tempo, convivendo com o comportamento racional voltado para fins. São 2 formas de comportamento que são mais comuns. As outras 2 eu não vou nem entrar aqui, viu, gente? Porque elas estão ficando pouco comuns e elas estão na aula do dia 20/8 também. Essas 2 formas de comportamento, elas vão levar a 2 formas de relacionamento que vão seguir a mesma linha. Né? Então, o que seria o comportamento planejado, eficiente, pensado para ser o mais eficiente, o mais barato, o mais rápido possível? Seria o que ele chama de dominação, né? Eu usei assim, a palavra que ele deu, né? Apesar de que eu uso relacionamento, a palavra mais atual, né? Seria a dominação racional legal, ou como eu estou falando aqui, né? O relacionamento racional legal. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma pessoa manda e outra pessoa obedece, tá? Eu estou simplificando bem. A que manda, ela tem poder para isso, ela tem cargo para isso, ela tem uma ordem legal para ela estar mandando, ou ela tem competência suficiente para isso, né? E a pessoa que obedece, ela percebe essa relação e é justamente por isso que ela obedece a outra pessoa da relação. Bom, então o fulano é meu chefe, por isso eu vou obedecer. Ou o fulano é um policial, por exemplo, que existe uma lei que diz que em vários assuntos o policial manda a gente parar na rua, a gente tem que parar na rua. Existe uma lei que dá poder para essa pessoa. Então, o poder, gente, a autoridade, ele tem um fundamento, ele tem uma base bem clara e que todo mundo sabe disso, né? Não é
um poder sem sentido, que ele está ali, sei lá, sem ninguém saber por quê. Não, a base do poder ela é muito clara. Ou então uma pessoa que é mais experiente no trabalho, que é mais competente, e você obedece porque você sabe que essa pessoa, não, fulano entende muito desse assunto. Quando ele der uma orientação para mim, eu vou seguir o que ele está dizendo, porque ele conhece muito desse assunto. Né? Então você respeita a pessoa, você obedece a pessoa, porque você sabe que ela é competente e que ela entende desse assunto. Tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer? Né? Nesses relacionamentos, essa forma de relacionamento, uma pessoa manda e outra pessoa obedece. Por quê? Porque ela entende que a outra tem poder para isso, ela entende que a outra tem legalidade para isso, que a outra tem competência para isso, tá certo? E então é uma relação tranquila, uma relação eficiente, né? Justamente por causa disso. E existe também o relacionamento que ele dá o nome de carismático, mas é o relacionamento que é baseado no sentimento, como eu falei para vocês. Né? Você não pede uma ordem, você não dá uma ordem para o seu funcionário, você pede um favor. Você está baseando a sua autoridade, você está baseando ela em um sentimento, tá certo? Ou carinho, amor, medo, tensão, qualquer coisa, né? Sempre a base da autoridade é algum sentimento que é criado aí entre essas pessoas, ou esses setores, né? Enfim, é, a base, né, deixa de ser legal ou a competência e passa a ser um sentimento qualquer, tá certo? É evidente, mais uma vez, que para as organizações não faz o menor sentido, né, ter uma estrutura de poder ali dentro baseada em sentimentos. Né? E aí é aquele ponto que eu vivo falando com vocês, né, de quantos consultores, de quantos palestrantes que vão falar de sentimento, 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 né? E na verdade eles estão desaconselhando a gestão da empresa, falando que as pessoas têm que se relacionar de acordo com o sentimento dentro do ambiente de trabalho, que isso é um absurdo total, né, gente? A gente já discutiu isso aí em várias aulas. Então, só para relembrar, a base do que eu estava falando é isso. Quando Weber já tem essa coisa na cabeça muito clara, né, de que o relacionamento entre as pessoas está sendo sujeito a regras, aí eu estou falando, né, da dominação do relacionamento racional legal, né, isso foi desenvolvido ali dentro das empresas, principalmente, e dá um resultado muito bom, né, evita conflito, né, evita desentendimento, evita ter que ficar explicando, justificando o poder, né, por que você manda, por que o outro tem que obedecer, não, fica muito clara a base do poder, isso torna a relação muito mais produtiva para todo mundo, muito mais rápida, né, e eficiente para todo mundo, tá certo? Pessoal, eu vou fazer um ajuste aqui, se cair eu volto, viu? Só um minutinho. Pronto, pessoal. Pronto. Estou de volta. É o seguinte: ele percebe que as organizações foram ficando extremamente organizadas, cada vez mais organizadas, né? E isso foi indo muito além do relacionamento entre as pessoas. Isso foi. é, Isso passou a incluir tudo aquilo que acontece dentro da organização. Né? Então, quando se fala de burocracia, foi o momento que Weber percebeu que não só o relacionamento entre as pessoas estava sendo acontecendo de uma forma planejada e com vistas a gerar mais eficiência, né? Ele foi perceber que cada vez mais as organizações como um todo estavam sendo sujeitas a regras, a manuais, a organizações. E ele vê isso como uma coisa boa. Tá? Ele para nesse ponto, falando que o melhor tipo de organização é a organização burocratizada, ou seja, aquela que é sujeita a regras, normas, e que são regras e normas pensadas para serem eficientes. Né? E aí eu terminei a aula do dia 20, mostrando essa lista aqui para vocês, gente, ó,
de 10 características da burocracia, 10 qualidades da burocracia, né? E o que ela produz na empresa, tá certo? Que são características, né? E ao mesmo tempo eu fui mostrando para vocês aquilo que elas produzem de positivo para a organização, né? Formalidade, racionalidade, né? As, as medidas são todas tomadas para, as regras são todas tomadas para privilegiar a competência, né? Então, quem vai cuidar, por exemplo, dos projetos são os seus engenheiros, né? Porque eles têm formação para isso. Ou então você cria um setor específico, especializa as pessoas para poderem trabalhar com aquilo. Então, tudo faz sentido, né? Não é só você escrever e registrar tudo para ficar registrado, mas sim tem toda uma lógica por trás, né? O que eu vou apontar aqui para vocês? Aqui. O que eu vou apontar para vocês aqui? Ó? Que por trás de toda a lógica da burocracia, isso eu vim pontuando com vocês à medida que eu fui falando dessa matéria, né? A burocracia ela é toda organizada para gerar eficiência, tá certo? Se ela não está gerando, eu já fiz um spoiler aí desse final da aula desde o início, né? Se ela não está gerando essa eficiência que ela foi criada para gerar, então ela está errada. Então ela tem que ser revista de alguma forma. Tá certo, gente? Então, esse é o ponto que eu marco com vocês, tá bom? Quando eu coloco que a burocracia é boa, e ela é boa, né? É porque a gente tem que levar em conta sempre esse ponto. Ela é criada para gerar eficiência. Se você percebe que qualquer regra, norma, procedimento, né, próprio da burocracia não estão gerando esse resultado, a culpa não é da burocracia. A culpa é de quem não acompanha essas regras e não atualiza essas regras. Porque o mundo muda, os problemas mudam, os problemas evoluem. Então, algo que gera eficiência hoje pode não gerar eficiência daqui a 5 anos. Né? Você tem que saber acompanhar esses problemas e atualizar os seus processos, ou seja, atualizar todos os seus regulamentos que dizem quem deve fazer o que, como e por quê. Tá certo? Então, essa é a ideia, tá certo, gente? O que eu vou trazer aqui são alguns exemplos de quando isso acontece. Né? Na verdade, eu começo aqui, ó, quando eu falo de gerar eficiência, né? A burocracia tem que gerar eficiência, eu estou falando genericamente, né? Eu estou falando genericamente. Para poder entrar em detalhe, a gente vai ver essas premissas aqui. Então, a burocracia deve gerar eficiência, eu falei isso genericamente. Vamos quebrar essa ideia de eficiência aqui em partes, né? Para a gente ver tudo aquilo que ela deve gerar ponto por ponto. Tá bom? E depois dessas premissas, eu vou dar alguns exemplos comuns que a gente consegue entender de quando a burocracia realmente não está produzindo esse resultado, né? Então, gente, ó, a primeira premissa aqui da burocracia é que ela tem que ser obedecida, tá certo? E tem que ser obedecida imediatamente por todos e sempre. Se não, gente, ela não funciona, tá bom? Ela tem que ser criada, quer dizer, ela é criada para ela ser obedecida. Então, automaticamente, se a gente percebe que tem pessoas que obedecem às regras e outras não, setores que obedecem e outros não, né? A gente entende que tem um problema aí acontecendo, né? Porque essa raiz aí, essa premissa básica da burocracia não está sendo respeitada. Talvez o problema seja com as pessoas,
Talvez o problema seja com as regras, mas de toda forma, nós só temos a burocracia propriamente dita quando ela é obedecida, tá certo? E aí essas duas palavrinhas aí, ó, depois do que eu marquei de verde, convencimento e punição, né? Então, ela não existe se você tem que explicar e convencer as pessoas sempre do porquê que elas têm que obedecer essa regra. Aí você não tem é, efetivamente a burocracia funcionando. Aí ela está gerando perda de tempo, perda de esforço, ao invés de rapidez e eficiência que ela deveria. Então, se você tem que ficar punindo as pessoas constantemente para que elas sigam a regra, você também não tem uma burocracia funcionando, tá certo? Para ela existir, ela tem que ter obediência de todos o tempo inteiro. Ah, igual robô, é mais ou menos isso. Inclusive, essa é uma das críticas que se faz à burocracia, né? Que é dela imaginar que as pessoas vão obedecer igual engrenagens, elas vão obedecer igual máquinas, né? Constantemente a tudo aquilo que está colocado no papel, tudo aquilo que está colocado como regra, partindo do pressuposto de que as pessoas são muito mais complexas do que isso. Mas, na ideia original de Weber, né, a burocracia funciona para ser obedecida sempre e imediatamente por todo mundo. Tá certo? Inclusive, é uma segurança que ela dá de que nenhum chefe, nenhum superior vai sair fazendo loucura, né? Porque por mais que ele seja chefe, por mais que ele seja superior, ele também tem que obedecer às regras que são próprias do setor dele, tá certo? É uma garantia também de que os líderes, né, não vão abusar do poder e da situação que eles têm. Então, todos ali dentro da organização, eles estão submetidos às regras. Pode ser que você tenha regras diferentes, né, para setores diferentes, mas de toda forma, ninguém ali está acima das regras e ninguém ali está funcionando em outra frequência. Ninguém está acima e ninguém está fora das regras. Todo mundo tem que seguir as regras específicas para si, tá certo? E obedientemente, mecanicamente. Isso é uma segurança, né, gente? Vamos olhar aí pelo lado positivo. Se você imagina que você está dentro de uma organização, que você tem que cumprir todas essas regras automaticamente, você se sente muito oprimido, né? Muito sufocado. É verdade, mas se você pensar que do mesmo jeito que você está seguindo, todo mundo tem que seguir, você se sente um pouco tranquilizado. Quer dizer que você não vai ser cobrado por funções que não são suas, você não vai ser avaliado por critérios que você não conhece, né, que alguém tirou da cartola ali, né, e você não sabe quais são os critérios. Não, vai ser tudo de acordo com as regras que são de conhecimento público. Né? Que você nunca vai ser demitido sem saber por quê, ou sem uma causa clara, né? Então, isso é uma segurança para você também. Todo mundo vai obedecer às regras e existe regra para todo mundo. Tá certo? Então, obediência é uma premissa. Tá bom, gente? Por que que. Vou dizer a mesma coisa de outra forma, tá? Eu estou apresentando essas premissas aqui, pessoal, porque muitas vezes a gente vê uma coisa acontecendo, acha que é burocracia e critica, tá? Mas muitas vezes o que a gente convive no dia a dia não é burocracia, é uma imitação, é uma versão assim, caindo aos pedaços, né? Não é exatamente uma burocracia. Então, 90% das vezes, o que nós estamos criticando não é uma burocracia propriamente dita, tá certo? É um defeito, é uma disfunção, é alguma coisa que não deu certo, que acabou não se formando como burocracia, tá certo? Mas como a gente sabe que é um termo que é muito criticado pelo senso comum, né? O senso comum atribui um significado negativo para a burocracia, né? A gente já vem sempre com isso na cabeça de achar que quando está dando errado é porque é burocracia, sendo que na verdade é o oposto, tá certo? Então, vamos pôr isso na cabeça. Se a gente vê uma quantidade de regras que ninguém obedece, você pode chamar do que você quiser, mas não pode chamar de burocracia, porque é burocracia quando existe obediência. Tá certo, gente? A outra premissa aí básica é o piso, o solo, né? Se não tiver esse piso, essa fundação, a gente não tem uma burocracia. É a racionalidade, tá certo? Então, o que acontece?
as regras de comportamento e de relacionamento dentro de uma organização, elas têm que ter sido produzidas de uma maneira racional, planejada para gerar eficiência. Tem que ter sido, tá certo? Não adianta colocar no papel e dizer que isso é burocracia, porque não é. Então, qualquer regra, qualquer norma, ela tem que, ela tem que ter tido esse planejamento, essa inspiração da eficiência, tá certo? Então, regras irracionais, normas irracionais, elas, ou que elas não estão gerando o melhor resultado, elas não são, né, característica de uma burocracia. Então, isso aí, vocês estão vendo, não é uma burocracia. Tá bom, gente? Então, quando a gente fala, por exemplo, né, no senso comum, né, que vai no cartório, aí demora muito tempo na fila, e aí a gente começa a chamar aquilo ali, nossa, mas isso aqui é muita burocracia, faz a gente perder tempo, e a gente começa a observar várias coisas que poderiam ser melhoradas ali, você pode reclamar do cartório tranquilamente, mas você não pode dizer que esse cartório é um exemplo de burocracia. Ok, gente? Não é. Não é. Normas irracionais e normas que não foram pensadas ou não foram repensadas, não foram atualizadas para gerar o melhor resultado, então isso deixou de ser burocracia. Né? O que a gente tem mais comum é isso. Normas que faziam sentido há muitos anos atrás, que elas foram pensadas para gerar eficiência há 20, 30, 40 anos atrás, e não foram atualizadas, hoje em dia elas perderam sentido, elas não geram mais eficiência. Né? Então, isso é o que a gente vê com mais frequência. Deixou de ser burocracia ao longo do tempo, porque não é mais racional. Tá certo, gente? Legalidade. Aí eu não estou falando do ponto de vista jurídico, não, viu, gente? Eu estou falando, aliás, é aquilo que eu acabei adiantando aqui no início, né? Quando eu falei de obediência, depois eu falei um pouquinho de legalidade, só não dei esse nome. O que que quer dizer? As regras do grupo valem para todos. É aquilo que eu falei um pouquinho atrás, né? É uma garantia para todo mundo de como que as coisas vão acontecer, né? E de como que se organiza ali o funcionamento da organização. Então, a legalidade quer dizer isso, ó. Os componentes da organização são obrigados diante das regras do grupo. A desobediência, né, representa relações ineficientes e imprevisíveis, tá certo? Se você tem comportamentos ali dos funcionários, dos componentes da organização que não seguem as regras, né, que são aleatórios, né, você também não pode chamar isso de de burocracia, tá certo? Então vocês estão vendo, pessoal, se vocês forem pensar os exemplos que vocês têm mais comuns que vem à cabeça, com essas três aqui já fica bem claro, né, que aquilo que a gente pensa no senso comum com maior frequência, né, como exemplo de burocracia, não tem nada de burocracia. Tá bom, gente? Outra, hierarquia. Então, ó, você tem uma distribuição de poder dentro da organização, né? Mas isso não é uma função isso não acontece em função necessariamente de poder, quem tem que mandar e quem tem que obedecer, mas isso é sim uma distribuição de tarefas. Lembrando que o supervisor, ele tem a tarefa de supervisionar, né, gente? Normalmente a gente foca muito no fato da pessoa poder me mandar embora, ou poder me contratar, ou poder, né, ter um certo poder sobre os outros. A gente fixa muito na estrutura de poder, né? Pensa quase que num poder político, mas na verdade não é isso. É, dentro de uma burocracia, pelo menos, não é isso que acontece. Essa pessoa tem ela tem uma tarefa
de te supervisionar e supervisionar a várias outras pessoas. E se ela precisar te mandar embora, né, porque provavelmente faz parte da tarefa dela mandar embora quem não consegue cumprir as metas, né, e os padrões ali de trabalho, tá certo? Então, gente, eu estou falando aqui da burocracia, tudo muito claro, tudo dentro da legalidade, tudo dentro de padrões e critérios que estão na cara de todo mundo e tem que estar, né? Tem que ser transparentes e tem que ser claros. Então, quando a gente fala de hierarquia, não quer dizer manda mais, manda menos, manda menos, manda menos. Quer dizer o seguinte: tarefas diferentes, inclusive tarefas de coordenar e observar as pessoas, né, de acordo com as suas, e as equipes principalmente, né, de acordo com o cumprimento das suas tarefas. Então, é, se a gente vê uma organização em que os cargos são preenchidos só por uma questão de poder, isso não é uma burocracia, tá bom, gente? Lembrem que alguém está em um cargo maior, na verdade, essa pessoa está em uma tarefa diferente, tá certo? E com muito mais responsabilidade também, né, gente? Quem tem ou teve uma experiência de chefia vai poder garantir isso, né? Que tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens também, pelo menos se for numa organização assim, mais burocratizada, né? Tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens também, né? Porque tem uma responsabilidade maior, né? Tem que lidar muito com pessoas, você se responsabiliza pelo resultado do trabalho de outras pessoas que você não está fazendo diretamente, né? Você precisa que as pessoas trabalhem bem para que o seu trabalho seja bom, né? Então isso é bastante complicado para quem é líder de uma equipe, né? Ele pode ser penalizado pelo superior dele, sendo que não foi ele que fez o trabalho, né? Mas sim a equipe que ele coordena, né? E que ele pode orientar essa equipe, mas ele não pode ir lá e fazer o trabalho no lugar da equipe, né? Então, entendam isso, viu, gente? São diferentes funções e não necessariamente só distribuir poder, tá certo? A impessoalidade, gente, essa é essencial. É a última das diretrizes aqui, das premissas. É a última das premissas. Impessoalidade quer dizer o quê, gente? Não importa nome, não importa CPF, não importa cara, não importa amizade, todos seguem as regras e ponto. Tá certo? Se o seu chefe for seu melhor amigo e ele for demitido e aparecer outra pessoa no lugar, isso não pode afetar o trabalho seu, não pode afetar o trabalho do setor, isso, né, não pode produzir interferência nenhuma, porque tanto o seu chefe anterior, que era seu melhor amigo, como o chefe atual, que é um desconhecido, todos vão seguir as mesmas regras e você também vai seguir as mesmas regras. Então, né, por essa premissa da impessoalidade dentro das burocracias, todos estão seguindo as regras, todos estão seguindo os regulamentos que são eficientes, né, ou pelo menos deveriam ser eficientes, e, portanto, não importa o time de futebol que a pessoa torce, né, o partido político, se é homem, se é mulher, se é alto, se é baixo, não interessa. Quem quer que seja que esteja lá vai ter o mesmo padrão para te cobrar, né, o cumprimento do seu trabalho, vai ter o mesmo padrão para coordenar a equipe, e essa é a forma que tem que ser, tá certo? Dentro de uma burocracia. Vocês estão percebendo, gente? Aí a impessoalidade é a última dessas premissas. Isso mesmo. São 5 premissas aqui gerais, né? Deixa eu tirar o zoom um pouquinho para poder aparecer, né? Se elas não estão sendo, alguma delas não está sendo cumprida, se a gente não vê isso acontecendo dentro da organização, a gente pode ter certeza que isso não é uma organização ou que isso deixou de ser uma organização com o passar do tempo, tá certo? Não foi atualizado, né, e deixou de ser uma organização ao longo do tempo. Aí, pessoal, com essas premissas, eu estou sendo muito exigente, eu e Weber, né? Nós estamos sendo muito exigentes? Sim, tá certo? É fácil você ter uma estrutura burocratizada? Não.
Não. Mas é comum a gente encontrar um exemplo de burocracia funcionando direitinho igual um relógio? Não é muito comum, mas existe. Mas existe. Então, gente, vocês percebem o seguinte: quando o senso comum transforma a palavra burocracia praticamente em um palavrão, né, um xingamento, né, isso é uma besteira muito grande, porque qualquer exemplo que a gente puder pensar aqui do senso comum que as pessoas reclamam, né, de burocracia, com certeza não está cumprindo uma ou mais dessas premissas, tá bom? Sempre que estiver descumprindo uma premissa, não é burocracia. Pode voltar a ser? Pode voltar a ser, mas você tem que ir lá e corrigir muita coisa, né? Por exemplo, essa premissa da obediência aqui, que é a primeira, talvez seja a mais difícil de você corrigir em uma organização que você quer que seja burocratizada, né? Burocrática, né? É a mais difícil, né? Como é que você faz para que as pessoas sigam as regras que estão aí colocadas para todo mundo? Né? Enfim, né? E isso sem apelar para os sentimentos, né? Porque nós sabemos que a base da burocracia é a racionalidade, não é ficar botando medo nas pessoas. Olha, esse aqui é o novo regulamento, quem não seguir, eu vou demitir e eu vou isso. Não é pelo terror que você vai colocar uma burocracia, é pela racionalidade, né? Pelo planejamento, pela busca da eficiência. Vocês estão entendendo, gente? Então, aqui eu justifico, tá? Com essas premissas, eu consigo justificar para vocês, né, por que o senso comum ele está errado na maioria das vezes, né? Mas por que eu posso falar para vocês com maior tranquilidade, né, que a burocracia é uma coisa boa, ela é boa para o funcionamento da empresa, da empresa, da organização, e que as empresas têm que buscar isso, né? Elas têm que buscar isso, tá? Já estou fazendo um spoiler aqui, depois de Weber e dessa visão burocrática, houve outras correntes teóricas que tentaram melhorar isso, né? Melhorar essa base aqui que eu estou falando para vocês, mas a base permanece até hoje. Tem várias teorias aí dentro da administração que elas são o quê? Detalhamentos dessa teoria básica aqui da burocracia de Weber. Então, ela não diz que Weber está errado, ela só aprofunda mais em algumas coisas, coloca mais alguns detalhes onde Weber não detalhou tanto. Então, é bacana, gente, é importante saber essa teoria aqui, porque ela é base de muitas outras. E quando você for estudar as outras lá na frente, você vê, isso aqui a base é Weber, eu já entendi a base, eu vou ver em que ela está, o que ela está complementando, né? O que ela está trazendo a mais e foca naquilo que está trazendo a mais. Tá certo, gente? Então, aqui, essa parte das premissas é talvez a mais importante, onde não tem essas premissas, uma ou mais de uma, onde não tem, então você não tem burocracia. Mas, ainda assim, a burocracia é um objetivo a ser perseguido dentro das organizações. Tá certo? Isso aí não tem dúvida. Né? A gente tem que tentar trabalhar para isso, mesmo que seja a versão mais 2.0, mais recente, mas não tem uma refutação, não tem ninguém que chegou e provou isso está errado, não gera eficiência, não existe, tá certo? Aqui, gente, nós vamos entrar então nos exemplos de problemas, tá certo? Então são situações, eu poderia trazer vários outros, mas eu estou trazendo os mais comuns, né? Mas assim, praticamente qualquer uma dessas premissas, quando ela deixa de ser obedecida, ela vai gerar um defeito, ela vai gerar uma disfunção. Tá? Eu estou trazendo aqui as que são mais comuns, né, para a gente poder trabalhar essas ideias. A primeira delas é o seguinte, ó, despersonalização. Tudo bem, gente. A burocracia fala que a gente tem que ser impessoal, não é? Eu não dei o exemplo para vocês de que, vamos supor, né, se meu chefe é meu amigo e ele é substituído por uma outra pessoa, eu tenho que continuar trabalhando da mesma forma, né? E ele tem que
chegar e me tratar da maneira eficiente lá, de acordo com o regulamento, né. Então a gente não pode trabalhar, eh, de um jeito, se for alguém que a gente conhece, alguém que é amigo da gente, e trabalhar de outro, se for um chefe novo, um desconhecido, a gente não pode alterar. Você tem que trabalhar sempre de uma maneira uniforme, de acordo com o regulamento sempre. Isso é uma premissa, isso está certo, é a impessoalidade que eu falei com vocês. Agora, se você exagera nisso, você vai gerar um problema, né. Essa despersonalização significa que você não vê mais pessoas, tá? Você só vê regulamento. Isso é ruim ver regulamento? Não. Mas vamos pensar o seguinte: pessoas, gente, pessoas conversam, né? Pessoas podem conversar, pessoas podem negociar. Não é para fazer gambiarra, não é para fazer de outro jeito, não. Mas assim, as pessoas têm o ser humano, né? Tem a capacidade de conversar, explicar, argumentar, tá certo? E às vezes até, né, conversando você acha uma solução mais eficiente, mas você precisa, né, agir como ser humano, você não pode agir simplesmente como um computador programado para repetir, tá certo? Essa despersonalização, ela acontece quando você começa a não, você não conversa mais com as pessoas, tá certo? Você não argumenta, você não explica, você simplesmente segue aquela regra ali a ferro e a fogo, não interessa por quê, tá certo? Eu tive um colega, gente, quando eu estava na minha primeira graduação, né? A gente fazia trabalho em grupo junto, né? Éramos um grupo aí de umas 4, 5 pessoas, né? E a gente ia apresentar um trabalho de uma disciplina, um trabalho que valia muitos pontos, trabalho que você fica o semestre inteiro fazendo, né? Só que o irmão desse meu amigo morreu, isso é verdade, morreu na véspera do trabalho, né? E aí, no dia do trabalho, ele estava, no dia e na hora do trabalho, ele estava no cemitério, né? Sepultando o irmão dele. Um negócio terrível, né? Um negócio terrível. E ele tinha avisado a gente que o irmão dele estava hospitalizado, estava mal. Nós avisamos para o professor, isso aí foi em. Bom, isso aí já tem uns bons anos, né? E o que o professor falou para a gente foi: não, não interessa. Eu avisei desde o início do semestre que não podia faltar no dia da apresentação do trabalho, que não ia aceitar, não ia aceitar atestado, não ia aceitar nada. Vocês já estavam sabendo, deviam ter se preparado para isso. Pô, mas o irmão do fulano morreu ontem, ele está enterrando hoje. Não interessa. E aí, né, o que, que acontece? O professor não quis saber de uma circunstância especial, ele não quis, né, conversar, ele não quis argumentar, e ele acabou dando bomba para o meu colega, né, por uma situação dessa. Né? Então, gente, é aquela história, existem situações e situações, né? Dois seres humanos, eles são capazes de conversar e fazer a diferença entre uma situação dessa e uma outra situação, né, que você, como professor, você sabe interpretar, né? Se vale ou não vale abrir uma exceção, tá certo? Então, é esse tipo de situação. O professor foi simplesmente, esse professor nosso, né? Ele agiu dessa forma, igual uma máquina, igual um robô. Não, eu avisei que não podia faltar e pronto, né, tomou bomba. Né? Inflexível, sabe? Incapaz de conversar, fixado ali, sem ter nenhuma margem, né, de segurança, né? Nenhuma margem de negociação. Tá certo? Então aqui, ó, é esse ponto que eu estou colocando aqui, ó. Aspectos humanos envolvidos no trabalho. Tá certo? É para a gente lembrar, né, que toda organização, a primeira coisa que a gente falou, acho que na primeira aula, na segunda, toda organização é feita de pessoas, né? E as pessoas podem ter situações que são próprias de pessoas, né? Não são próprias de robôs ou de máquinas, né? Tem coisas que são humanas, né? Simples assim, tá certo? Então, né, quando você tem
essa atitude exagerada, né, de nem ouvir, de nem conversar, de nem tentar entender o que está acontecendo, né, a organização acaba perdendo eficiência, tá certo? Pode haver uma oportunidade aí, gente, uma situação especial, eu não estou nem falando de crise, não, mas uma situação especial, ela pode trazer uma oportunidade aí, que você só descobre quando você conversa com a pessoa, tá certo? Tem vários casos aí que a gente escuta falar, né? Então, é disso que eu estou falando, tá certo? Aqui, ó, eu até trouxe um trecho aqui do texto, né? A ação racional voltada para fins, ela não é automatizada ou robótica. Não, mentira, isso fui eu que escrevi mesmo, viu? Não é trecho do texto, não. Então, a gente tem que entender que o ser humano, ele é uma parte importante da organização. O ser humano cria, modifica, melhora a organização. Então, a gente tem que ter um ouvido aberto aí para os outros seres humanos que estão ali com a gente. Eles podem estar propondo uma inovação e a gente, não, isso não está no regulamento, vou ficar só assim. Entendeu? É assim que você perde eficiência e fica para trás. Tá certo? Então, seguir o regulamento, sim, porém, somos humanos, somos capazes de ouvir, somos capazes de interpretar, né, de ver quando é um caso especial que merece uma conversa e uma análise, e quando isso realmente não, peraí, isso aí não aplica, não. Vamos seguir no padrão mesmo, no regulamento. Que é o que acontece em 99% das situações, o que se aplica é o regulamento. Mas aquele 1% que valeria a pena a gente ouvir, conversar e abrir uma exceção, a gente tem que ter a cabeça aberta para isso também, tá certo? Nesses tipos de situações, fora do comum, fora do usual, é que a gente consegue atualizar as regras, melhorar as regras e assim, né, fazer com que a burocracia evolua e não fique parada no tempo, tá certo? O exemplo dos cartórios, por exemplo, tem muitos cartórios hoje em dia que já têm regras diferentes, né? Que já funcionam de uma maneira muito mais dinâmica, mas hoje em dia você também encontra cartórios daqueles que parece que estão no século XIX, né? Que não mudaram nada. Né? Aí a gente vê claramente os lugares onde, vamos supor, as sugestões, as opiniões dos funcionários não foram ouvidos, não, nós vamos fazer assim e pronto, acabou. Né? E os lugares onde as sugestões aí foram acatadas. Né? Eu já fui em cartório dos dois tipos, né? Tanto alguns bem modernos e bem eficientes, quanto outros que estão parados no tempo. Tá certo? Bom, até bom que eu parei aqui, porque eu já estava entrando no outro. Aqui, pessoal. Eu já estava entrando nessa outra aqui, ó. Gente, nesse caso aqui, ó, maior internalização das diretrizes, o que significa isso? É a mesma coisa do primeiro problema, né? Esses problemas vocês não têm que decorar, mas vocês têm que entender que eles são os mais comuns e que provavelmente, talvez eu cobre isso na prova, eu coloque um problema para vocês identificar onde está o problema, né? Coloque uma situação para vocês identificar onde está o problema, pode ser alguma coisa nesse sentido, né? E do mesmo jeito que no primeiro item, a despersonalização, você não escuta mais as pessoas, você só escuta o regulamento e você se agarra no regulamento, aqui também você não é capaz, essa internalização das diretrizes, você não é capaz de enxergar é, nenhum dado, nenhum fato que seja fora do comum, né? Que seja você não interpreta mais, você simplesmente segue as regras porque elas são as regras. Você não questiona as regras, essa é a palavra. Né? Você não questiona mais as regras, tá certo? Professor, mas você falou que a obediência é uma premissa da burocracia. Sim, você tem que obedecer, mas você não é uma máquina. Então você tem que entender que, em algumas situações, a regra pode estar errada. E aí vale a pena questionar a regra, ao invés de seguir ela como se fosse um ordenamento religioso, por exemplo. Né?
Então, o que eu estou dizendo aqui? Em geral, né, gente? Trate as pessoas de acordo com o regulamento, mas tenha o ouvido aberto para ver, né, o que está acontecendo, para ouvir o outro, ver se tem uma sugestão. Siga as regras, como essa daqui, mas tenha um olhar especial para você entender o que está acontecendo. Se você perceber que tem uma situação diferente ali, você analisar, você acompanhar, tá certo? É igual quando a gente tem aqueles formulários, né? Marque aí o motivo. Hoje mesmo eu tive que responder um formulário aí do YouTube, né? Uma pesquisazinha do YouTube, né? E aí toda vez eles tinham as alternativas para você marcar, né? E sempre que você marcava lá nenhuma das alternativas, eles abriam uma caixinha para você dizer, explicar a situação, por que você não marcou nenhuma das alternativas que eles tinham colocado. Isso é bacana, porque por mais que eles sejam massificados, né, por mais que eles sigam as regras gerais, né, eles sabem que pode haver um caso especial, pode haver uma exceção ali que traz uma oportunidade com ela, tá certo? Eu, por exemplo, gente, eu tenho esse canal no YouTube que vocês estão assistindo, né? Que eu posto as minhas aulas, eu tenho esse canal há muitos anos, e eu sempre tenho poucas visualizações, porque são sempre as minhas turmas que estão assistindo. Então, são o quê? 30, 40 pessoas, no máximo 50 pessoas em cada vídeo, né? Até o final do semestre. Mas o YouTube percebeu, e geralmente o YouTube quer o quê? Ele quer muitas pessoas assistindo cada vídeo. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Mas o YouTube, por algum motivo, ele achou que eu sou uma exceção e que eu sou uma exceção interessante. Então eles começaram a me tratar como se eu fosse um youtuber famoso aí, com milhares de visualizações, milhões de visualizações, e me deram alguns benefícios que essas pessoas têm. Né? Quando você tem mais de 5 mil inscritos, é que você pode postar vídeos mais longos. Né? Se você não tem 5 a 10 mil inscritos, não sei, esqueci. Eu não, eu tenho acho que cento e pouco, 140 inscritos, não sei, são só minhas turmas mesmo, né? Mas eles me liberaram para postar vídeos de 3, 4 horas, né? Que são as aulas de vocês. Né? Você precisa ter também não sei quantos mil inscritos ou não sei quantas mil curtidas para poder fazer vídeo ao vivo. Também não é o meu caso, mas eles liberaram para que eu possa fazer vídeo ao vivo. Ou seja, eu tô fora do padrão do YouTube. Eu não sou o criador de conteúdo, né? Que o YouTube acha mais interessante, mas eles acharam que vale a pena apostar em mim. Né? Eles abriram exceção para mim. Não sei, talvez porque eu posto muitos vídeos, eu coloco uma quantidade grande de vídeos, eu não sei. Mas eu sei que eu estou completamente fora do padrão deles, estou completamente fora da regra deles, mas eles me abriram uma chance aí como uma exceção. Tá certo? É isso que eu estou falando, viu, gente? Por mais que você tenha um site, aí, um portal, né, que funciona até sozinho, né? Eles traçaram ali um perfil de usuário que eles acham mais interessante, né? E aí tudo vai funcionar automaticamente. Eles têm uma brecha, eles têm uma abertura para casos especiais que também possam ser vantajosos, né? É o que eu falo. Segue as regras, sim, mas tenha uma atenção para o que está fora das regras. Pode ser que tenha uma oportunidade aí, né? Talvez, gente, eu tô imaginando aqui, tô chutando, né? Talvez eu seja interessante para o YouTube porque os meus vídeos são longos e todo mundo assiste até o final. Né? Quem assiste, assiste até o final. Talvez seja interessante para eles, que são poucas pessoas, mas são pessoas que vão ficar ali 3 horas na frente do vídeo e vai poder ver mais propagandas. Eu não sei, não sei como é que funciona, mas eu tenho certeza, isso eu tenho certeza, que eu estou fora do padrão do YouTube, né, do que eles consideram vantajoso, mas mesmo assim eles estão me concedendo essas facilidades, né, como se eu estivesse no padrão deles. Então eu acho que eu dei um exemplo claro aí, viu, gente? Aqui, o processo é importante. Não, aí eu estou falando aqui é o problema, né? Você valoriza o processo mais do que o produto. Né? Você tem essa disfunção aqui, ó, maior internalização das diretrizes, quando você se preocupa muito mais com o processo do que com o produto. Na burocracia, a burocracia de verdade, né, ela se preocupa com o produto.
ela se preocupa com a eficiência, a forma mais eficiente para chegar nesse produto. Não importa se você tiver que mudar suas regras no meio do caminho, tá certo? Então, o YouTube está de parabéns essa história aí de burocracia, porque, e eu estou muito feliz com isso, porque eu posso postar vídeo para vocês, né, com o tamanho que eu quiser, né? Mas o YouTube percebeu uma exceção e apostou numa exceção fora do padrão dele. Quer dizer que está jogando o padrão no lixo, está fazendo de qualquer jeito? Não. Ele segue o padrão, segue a diretriz, mas tem uma abertura ali para olhar o que está acontecendo fora do padrão. Tá certo? Então, como eu estou falando aqui dos defeitos, como eu estou falando aqui dos problemas, nessa letra B, maior internalização das diretrizes é um problema. Quer dizer que você engoliu aquele regulamento ali e você não consegue fazer outra coisa, você não consegue, né, perceber tudo que está fora do padrão para você estar errado. Você vai lá e deleta e você perde oportunidades com isso, tá certo? Então, estou expondo aqui os problemas. Esse aqui, pessoal, também, ainda bem que eu parei de falar, porque eu já estava entrando nele antes da hora, né? É outra disfunção, outro defeito, e é o nosso último, né? Outra disfunção, outro defeito, que acontece quando a gente para de pensar. Esse é grave, inclusive, tá? Esse é grave. Né? O que significa parar de pensar? O seguinte, pessoal, qualquer regulamento de empresa diz isso. Mesmo que não esteja escrito na capa regulamento, vai ter um manual de instruções, vai ter algum registro ali de como se comportar, né? E sempre diz assim, em caso de A, faça B, né? Então, você não precisa pensar. Você não precisa pensar. Toda vez que você vê A acontecendo, você adota o procedimento B. Beleza? Beleza. No dia a dia, isso é muito bom, porque te poupa, né, raciocínio, né, agiliza as coisas. Você não precisa ficar interpretando toda a situação que acontece, pensando, para depois ver qual atitude você vai tomar. Não, já está escrito ali na norma, na regra. Toda vez que acontecer A, você adota o procedimento B, automático. Onde que surge o problema? Quando você não, você está tão no automático, né? Você, qualquer coisa que aparece, você olha no manual e faz o que o manual está dizendo, né? Que você não consegue mais pensar, tá certo? Sabe quem, com todo respeito, viu, gente? Eu sei que tem um papel social muito importante, falar aqui da Caixa, né? Da Caixa Econômica Federal. Se alguém aqui for servidor da Caixa, eu estou falando isso com todo respeito, viu? Que eu sei que é um banco muito, muito importante para o Brasil. Tá? Não estou fazendo propaganda, não, mas a Caixa tem hora que ela é de doer, né, gente? Quem já teve experiência aí de ser cliente da Caixa, e eu ainda tenho, né? Vocês sabem que às vezes a Caixa é de doer, né? Eu costumava reclamar do Banco do Brasil, a vida inteira eu reclamava do Banco do Brasil também, né? Com todo respeito, viu, pessoal? Que eu sou cliente do Banco do Brasil há muitos anos. E eu falava que eu só não saía do Banco do Brasil porque eu não tinha opção. Eu sempre estava em algum emprego que pagava pelo Banco do Brasil ou que tinha algum jeito de amarrar a gente lá, né? Até que eu passei a ser cliente da Caixa e eu nunca mais reclamei do Banco do Brasil, né? São organizações muito importantes, eles chegam onde os outros bancos não chegam, eles atendem a população inteira do Brasil, são muito importantes os dois, principalmente a Caixa. Mas a Caixa, não sei se ela corrigiu isso, mas até muito pouco tempo atrás, ela estava com esse problema aqui tão grave, mas tão grave, que você não conseguia conversar com os funcionários. Você ia resolver um problema na Caixa, o funcionário. Peraí, deixa eu ver. E tinha um 0800, tem um 0800, né? Que é para os funcionários da Caixa tirarem dúvidas sobre o que fazer. Então eu lembro de ter ido umas 2 vezes na Caixa resolver coisa de financiamento, de imóvel, né? E eu chego, falo com o funcionário, ele faz para mim uma expressão, né, de telefone sem sinal, espera só um minutinho, pega o telefone, diz que o 0800, conta a minha história inteira para uma pessoa, né, que fica lá em Brasília, escutando, e passou o telefone para mim. Eu resolvi com a pessoa do telefone, eu pensei, bom, pode ser que seja um funcionário novo, que ele não pegou as regras e tal. Passou uns 2, 3 meses, eu fui resolver outro problema na Caixa,
Outro funcionário me atendeu, a mesma coisa, ele escuta o caso, diz que o 0800 e passa o telefone para você. O que quer dizer, né, que aí a pessoa que está lá em Brasília, que te atende, né, que eles te passam o telefone, é muito mais bem treinada, né, consegue, sabe o regulamento e sabe o que fazer, né, quando o regulamento não tiver suficiente, né, quando for um caso inesperado, né, é uma pessoa que sabe pensar. Mas eles têm tão pouco isso na Caixa, por isso que eu falo com todo respeito isso, viu, gente? Isso é um defeito da burocracia e não é das pessoas, né? Eles estão com esse problema tão grave, com tão pouca gente para pensar, né? Que eles criaram um serviço por telefone, né? Meia dúzia de pessoas lá em Brasília que conseguem pensar, né? E as outras todas que diz que o 0800 e te passa o telefone. Então, foi um pouco assustador você ver uma organização desse tamanho, né? É, 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 isso aí eu digo de experiência própria, né? De ter passado por isso duas vezes num período curto de tempo e que as pessoas não conseguem entender o seu problema, né? E achar uma solução. Né? Era um problema que não estava muito assim, não era uma coisa fácil de resolver. Mas a pessoa tem, normalmente um gerente, eram os gerentes que me atenderam, né? Eles têm que ter condições de pensar um pouquinho. Não, peraí, vamos ver o que, que a gente faz e tal, e pesquisa, né? Ali dentro do regulamento da Caixa, ver se tem alguma exceção, ou se não tem, ele dá uma solução, né? E isso não tem, isso não tem. As pessoas que te atendem, tô generalizando, né? Mas eu estou falando pelo meu caso, elas estão robotizadas, elas não conseguem decidir. Aqui, ó, quando eu falo categorização como técnica do processo decisório, a pessoa não consegue tomar uma decisão. Ela não consegue saber o que fazer. Ela só consegue abrir o regulamento e ver se A, faça B, se D, faça F, se X, faça Y. Ela não consegue tomar uma decisão. Né? Se você não trouxer um problema que encaixe direitinho com aquele manual, a pessoa não consegue tomar uma decisão. Né? Então, é isso que eu estou falando com vocês. Isso deixa de ser burocracia. Isso passa a ser uma coisa né, comprometida com o processo, mas não é comprometida com o resultado. Lembrando, pessoal, aquelas premissas que eu falei no início dessa gravação, né? Todas essas premissas elas apontam para a eficiência, para a busca constante da eficiência. Né? Se a organização e as pessoas que estão ali dentro, né, e os relacionamentos entre as pessoas, e o comportamento das pessoas, se todo mundo não tiver voltado para buscar eficiência, então isso não é uma burocracia, tá certo? Isso pode dar o nome que você quiser. Então, quando você tem integrantes da organização que não conseguem tomar uma decisão, não conseguem entender, processar o que está acontecendo e construir uma solução para você, então você não tem uma burocracia mais, tá certo? Para que serve o regulamento? Para que serve a regra, a norma? Para facilitar, para agilizar no dia a dia. Mas aquilo não é a única forma de resolver, até porque vão aparecer casos que não estão previstos ali, tá certo? Então, né, a pessoa tem que ter uma capacidade de pensar além daquele roteirinho que está lá definido para a gente, tá certo? Mas acontece que é muito comum nas burocracias acontecer igual aí deixa de ser burocracia, né, gente? Eu tropeçando na língua aqui, né? É relativamente comum acontecer da forma como esse exemplo que eu dei da Caixa para vocês. A pessoa não consegue processar, não consegue processar. Né? Ela te dá algumas respostinhas prontas aí, você fala, não, mas não é esse o caso. Não é isso. A pessoa te dá umas 3 opções porque ela já decorou. Aí você vai explicando, não, o meu caso não é assim, é diferente por causa disso, daquilo e tal. Aí a pessoa peraí, pega o telefone, diz que é para Brasília e te passa o telefone. Né? Para você conversar com a pessoa que consegue pensar lá na sede da Caixa, lá em Brasília. Né? Então, gente, ó, não estou criticando os servidores da Caixa, não estou criticando a Caixa. Né? Já ouvi até uma explicação disso, uma explicação lógica disso, né? Que me disseram que a Caixa expandiu muito rápido, ela abriu muitas agências aí de uns anos para cá, ela abriu muitas agências num período muito curto, então não tinha pessoal para colocar nessas agências, né? Foi distribuindo
o pessoal que já tinha nas agências mais antigas para liderar as agências novas, e aí você passou a contratar muita gente para essas agências novas e não teve tempo de treinar, né? Então foi uma expansão muito rápida, né, e que você acabou tendo pouco pessoal qualificado, né? Eu acho que faz sentido, porque aqui pertinho de casa, uma caminhada de 20 minutos, tem 3 agências da Caixa. Não sei, eu acho bom, mas que é esquisito né? Uma caminhada de 20 minutos aqui, eu passo em 3 agências da Caixa. Então faz sentido essa história de que eles abriram muitas agências, né, de uma hora para outra, e não tinha pessoal para colocar, né, e acabaram colocando as pessoas muito cruas ainda, muito verdes ainda, para as funções delas, né? Então, não estou criticando, né? Tem até essa explicação aí que eu faço sentido, mas é um exemplo muito claro que eu vi da organização, né, onde muitas pessoas, perderam essa capacidade de pensar, tá certo? Então isso não é uma burocracia, isso é alguma outra coisa, porque você sabe que não é eficiente. Você tem um gerente que ele tem que resolver as coisas, ele tem que entender o que está acontecendo e construir uma solução, e ele é incapaz de fazer isso, tá certo? Se fosse só para seguir o roteirinho ali do regulamento, você podia ir no terminal de autoatendimento, clique aqui para tal problema, clique aqui para tal solução. Não precisa de uma pessoa para fazer isso para você, né? Então é isso, viu, gente? Tá? Os 3 problemas principais que aparecem nas burocracias são, né, o relacionamento entre as pessoas, que passa a ser automático demais, né, e perde essa característica humana de você escutar e conversar, né? Isso pode gerar eficiência, sim, né? A outra é a incapacidade de você enxergar aquilo que está fora do padrão, tá certo? E essa terceira é a incapacidade de pensar, de construir uma solução do zero, né? De analisar os dados ali. Não, peraí, não tem nada no manual, mas nós vamos resolver isso. Nem que a gente tenha que construir uma solução aqui juntos, tá certo? Então, nos 3 casos, né, gente, desses 3 exemplos aqui, eles todos estão falando mais ou menos a mesma coisa, que é de uma automatização do comportamento quando a gente deixa de raciocinar, de racionalizar, tá certo? Então, essa é a última parte aí que eu vou bater na tecla, né, da diferença que o senso comum faz, que o senso comum fala, e o que a burocracia realmente é. A burocracia é a busca pela eficiência. Ela é regulamentada, ela é organizada, porque é a forma mais lógica da gente achar eficiência. Se existir uma outra forma, a burocracia tem que acompanhar isso, né, para estar sempre eficiente. Os processos dela têm que ser os mais eficientes, o relacionamento das pessoas tem que ser o mais eficiente, tá certo? E ela tem que ter sempre esse canal ligado, sempre essa percepção ligada, né, para mudar, para evoluir, enxergar as exceções, conversar entre as pessoas, né? Às vezes construir uma outra opção aí no manual, se não existir isso no manual, tá certo, gente? É isso aí, tá certo? Então, estou completando aqui esse assunto de burocracia, falando das premissas e dos problemas que costumam aparecer. Tá certo, pessoal? É isso aí. Vou despachar para vocês o link agora, para vocês poderem assistir essa complementação barra revisão da matéria, tá certo? E depois eu ainda vou postar para vocês um roteirinho, viu? Quando a gente estiver chegando mais perto da prova, vou postar para vocês um roteirinho para vocês poderem revisar. Tá certo, gente? É isso aí. Um abraço para vocês, bons estudos, tudo de bom. Um abraço, gente.